E aí galera do Me Salva, estamos aqui começando mais uma aula de mecânica para ensino superior e a gente vai continuar então aqui o nosso módulo de rotação, certo? O estudo de corpos então girando em torno de um eixo fixo e a gente vai continuar então vendo algumas relações entre as variáveis lineares e angulares, certo? Como a gente já viu, quando a gente tem então aqui um corpo girando em torno de um eixo, tá? A gente sempre vai ter uma reta de referência, tá? Onde o θ aqui, nessa reta aqui vai ser igual a zero, a gente vai ter um θ para a posição aqui, então, angular do corpo, certo? Esse corpo aqui, ele vai estar com uma certa velocidade angular, tá? E ele vai ter uma aceleração angular também, ou seja, se ele estiver aumentando, diminuindo então a sua velocidade angular, certo? Só que aqui, se a gente reparar, tá? Esse corpo aqui, ele está fazendo também um trajeto que a gente pode considerar algumas variáveis, então, lineares. Ou seja, todo esse percurso aqui, realizado por ele, é um percurso, então, que tem um comprimento, então, em unidade aqui linear, certo? Que a gente vai chamar de S. Esse corpo aqui, ele também tem uma velocidade aqui que é tangencial a esse círculo que ele vai descrever, certo? E ele tem aqui, então, uma certa velocidade v, certo? E, por final, ele tem uma certa aceleração. Ele vai ter uma aceleração, como a gente já viu, centrípeta, certo? Que vai ser uma aceleração perpendicular, então, à trajetória, que vai estar apontando para o centro. E ele vai ter uma aceleração tangencial, aqui, paralela a paralelo, que pode estar, então, aumentando ou diminuindo a velocidade desse corpo, então, aqui no seu movimento circular, certo? O que a gente quer aqui é conseguir relacionar essas variáveis lineares com essas variáveis aqui, então, angulares. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Bem simples, a gente vai partir da definição de posição angular, certo? Posição angular aqui, θ, ela foi definida como sendo S sobre R, ou seja, esse ângulo aqui é esse comprimento já descrito pelo corpo a partir da linha de referência, aqui de θ igual a zero, dividido pelo raio da trajetória circular que ele está descrevendo, certo? Se a gente isolar o S aqui, a gente tem a nossa primeira relação, que a posição aqui, então, o comprimento percorrido por esse corpo vai ser igual ao ângulo, aqui, posição angular dele, vezes o raio, certo? Essa é a primeira relação. Se a gente pegar essa relação aqui e derivar ela em relação ao tempo, a gente vai ter que a derivada de S no tempo vai ser igual a derivada de θ no tempo vezes R, tá? Porque o R é uma constante aqui, o R não está variando, então a gente tem só a derivada aqui de θ. Se a gente analisar essa expressão aqui, a gente tem que essa parte aqui da igualdade, ela é igual à velocidade v, aqui então linear, tangencial do corpo. E a gente tem que essa parte aqui da expressão é o nosso ômega, a velocidade angular, certo? Então a gente tem aqui a nossa segunda relação. A gente tem que a velocidade tangencial do corpo vai ser igual ao ômega vezes r. Aqui é a nossa segunda relação, certo? Como o corpo está descrevendo uma trajetória circular, ele só tem velocidade tangencial, então a velocidade linear dele é igual à velocidade tangencial. Não tem uma velocidade, então, na direção aqui, no sentido apontando aqui para o eixo de rotação. O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, então, e derivar novamente essa expressão. A gente vai ter que a derivada da velocidade em relação ao tempo vai ser igual a derivada da velocidade angular em relação ao tempo vezes r. Daqui, então, a gente tira também
que a aceleração é igual a aceleração angular vezes r. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa aceleração aqui é quanto a velocidade tangencial está mudando. Então aqui a gente tem que a aceleração paralela ao movimento. Então aqui é uma aceleração tangencial, aquela que está fazendo realmente mudar essa velocidade, essa aceleração aqui, velocidade angulares, certo? Aqui a gente tem uma relação para aceleração paralela e, como a gente tinha visto, para uma aceleração perpendicular, tá? Nas aulas de movimento circular, a gente viu que a aceleração perpendicular, aquela que aponta para o eixo, para o centro da circunferência, tá? Ela vai ser igual a velocidade linear ao quadrado dividido por r. Se a gente empregar essa expressão aqui, a gente tem que a aceleração perpendicular é também igual a ômega ao quadrado vezes r, certo? Aqui então a nossa última relação, que então consegue relacionar todas as variáveis lineares, certo? Desse sistema com todas as variáveis angulares, certo? Daqui então a gente pode tirar uma tabelinha que ajuda bastante na hora de fazer uma conversão de um para o outro, linear e angular. Tá? A nossa posição linear aqui, quando a gente passa para angular, ela vai ser então o θ, tá? Isso aqui não é uma relação que isso é igual a isso, mas quando a gente está tratando de um sistema linear, a gente tem uma posição que é dada pelo x. Aqui isso vai servir para a gente deduzir todas as fórmulas da angular a partir das fórmulas da linear. Eu já vou mostrar um exemplo disso. Quando a gente tem, então, um deslocamento linear, a gente estava usando ΔX. Quando a gente tem um deslocamento angular, a gente tem um Δθ. Quando a gente tinha uma velocidade linear, agora a gente vai ter uma velocidade angular. Quando a gente tinha uma aceleração linear, agora a gente tem uma aceleração angular. E o tempo, ele continua sendo igual para os dois, certo? E aqui a gente pode até abrir como sendo, então, uma posição angular final menos uma posição angular inicial. Para que serve exatamente essa tabela? Por exemplo, quando a gente trabalhou as expressões então, que relacionavam velocidade, aceleração e deslocamento lineares, a gente chegou a essa fórmula aqui, certo? Que nos ajudou a resolver alguns problemas. A gente tem que a velocidade final de um corpo submetido a uma aceleração era igual à velocidade inicial desse corpo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que esse corpo estava submetido, vezes o deslocamento que esse corpo sofreu, certo? Se a gente pegar essa tabela aqui, certo? E utilizar ela para substituir as variáveis aqui nessa equação, a gente tem uma coisa mais ou menos assim. Quando eu pegar o v, eu vou substituir pela velocidade angular, velocidade linear inicial, eu vou substituir pela velocidade angular inicial. A aceleração linear, eu vou substituir pela aceleração angular. E aqui, o deslocamento, que eu posso chamar de ΔX também, eu vou chamar de Δθ. Deslocamento, então, angular. Essa expressão aqui, ela também é válida. A gente pode fazer isso para praticamente todas as equações que a gente encontrou para o caso linear, certo? E deduzir, então, expressões para o caso angular, certo? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.